Roberto, tudo bem, Roberto? Sou de Senhor do Bonfim, na Bahia. Sinto ardência e queimação pelo corpo. Já passei por vários clínicos e ninguém resolve meu problema. Uns falam que é ansiedade. Outros passam remédio, mas não alivia de forma alguma. Fiz vários exames, estava com o triglicerídeo de 550, olha. Já tem um indicativo aí. Não quero em nenhum momento fechar diagnóstico, mas é algo que já dá um alerta, né? Giardia-Lamblia, gastrite nervosa, líquen simples crônico, baço aumentado, né? Tem que ver também a questão desse teu baço. E refluxo gastrointestinal. E fiz os tratamentos conforme o médico pediu, mas ainda estou com os sintomas e cada dia está piorando. Estou sem vontade de viver porque não durmo mais, não posso mais comer, tudo me faz mal. Mas o pior são as dores constantes. Preciso de ajuda, por favor. Olha, Roberto, é um caso difícil. Eu coloco aqui à disposição a telemedicina 2199-374-2042. Eu não quero, em hipótese nenhuma, fazer diagnóstico para você. É muita irresponsabilidade minha. Se eu disser, Roberto, é isso, é aquilo outro, tem que fazer isso, aquilo outro. Tá? O que nós fazemos aqui é um brainstorm, usando um pouquinho de anglicismo, que é uma palavra que eu gosto de usar. Um brainstorm, ou seja, uma tempestade cerebral. A gente faz aqui que usa o pessoal da América do Norte usa muito esse termo, né? A gente discute assuntos diversos de medicina, entendeu? Mas não, em nenhum momento eu quero fazer diagnóstico do seu problema, tá? Pelo amor de Deus, eu preciso que você entenda claramente isso. O diagnóstico, ele é feito exclusivamente com consulta médica individual, tá? Muita irresponsabilidade minha se eu quiser fazer um diagnóstico para você. Muita mesmo. Entenda isso. Eu não vou conseguir dizer o que você tem. O que eu vou conseguir dizer é possíveis causas relacionadas a alguns informes que você me deu, mas mais como um caráter educativo, de aprendizado, não que você venha se tratar. E que você possa, então, ter talvez um conhecimento geral maior e na próxima consulta que você tiver com o médico, você discutir possibilidades, que é até uma forma até de ajudar o médico a ele entender um pouco melhor o que está tendo com você. Mas vamos lá. Ardência, né? Ardência e queimação pelo corpo. A gente tem que entender qual é a causa dessa ardência. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: é uma ardência ou coça também? Então eu vou te fazer muitas perguntas. É importante você anotar essas perguntas. É uma ardência ou também tem coceira? Arde mais do que coça ou coça mais do que arde? Pergunta importante. Você tem placas avermelhadas em alto relevo pelo corpo? Ou vermelhidão pelo corpo, chamado rastro cutâneo? Às vezes você tem vermelhidão pelo corpo, ou pintinhas, pontiformes, ou máculopapulares, né, em alto relevo, vermelhados, que coçam, que são quentes. Precisamos entender isso também, tá? Você disse que já passou por vários clínicos e ninguém resolve meu problema. Uns falam que é ansiedade. Pode ser que seja ansiedade. Existem as chamadas doenças psicossomáticas, que são uma realidade. Não tem gente que infarta só porque fica nervoso. E quando você vai ver, quando muitas das vezes o legista faz o exame cadavérico, não encontra absolutamente nada no coração do paciente, só um infarto, não encontra uma obstrução coronariana, as coronárias limpinhas, com fluxos normais, ou seja, tem as chamadas anginas de Prinzmetal, né, ou infartos causados por contração da artéria coronária que leva o paciente a infartar. É um infarto sem obstrução coronariana, sem obstrução da artéria. Isso acontece. Não tem pessoas que têm gastrite, como você mesmo falou, chamada gastrite nervosa, não tem pessoas que se coçam o dia todo só por causa de doença psicossomática, né? Então, o cérebro, ele coordena o nosso corpo, né? Tem gente que tem diarreia crônica. A síndrome do colo irritável, uma das explicações da síndrome do colo irritável, também é a questão psicossomática. Tem também muito ligado com a questão de microflora intestinal, né? Nós temos 3 quilos de flora intestinal que habita o nosso intestino, não sei se vocês sabem, né? 3 quilos do nosso intestino, o peso é de bactérias, né? É de outros seres, não são nossos seres. Então tem gente que tem alteração de flora intestinal que afeta a parte psicológica e vice-versa. Então as doenças psicossomáticas, elas são uma realidade. Tá? Aí você diz assim, ninguém resolve meu problema, passa um remédio, não alivia de forma alguma, fiz vários exames, estava com triglicerídeos de 550. Olha, o triglicerídeos de 550 mostra que pode estar iniciando uma síndrome metabólica, ou você já tem geneticamente a possibilidade de já ter uma hipertrigliceridemia familiar, né?
assim, eu estou usando meus conhecimentos de clínica médica, eu tive um bom conhecimento de clínica médica, né? 6 anos atuando no Hospital Central do Exército na área de clínica médica e ortomolecular também. Então foram milhares de pacientes atendidos e tinha preceptores maravilhosos, né? Pessoas assim fantásticas que me deram um conhecimento de clínica médica muito boa, fora o conhecimento que eu aprendi com meus pais, né? Meu pai é geriatra, minha mãe é pediatra. Então eu tenho um conhecimento bom de clínica médica. Então 550 de triglicerídeo, ele já indica um certo problema que pode estar relacionado a alguma coisa relativo a talvez uma síndrome metabólica, não sei, alguma coisa assim. Tem que ver como é que está o nível da sua glicemia, sua glicose de jejum. Não sei se você também fez os exames de hemoglobina glicada, de frutosamina, dosagem de insulina. É importante também fazer um indicioma. O que é um indicioma? É a relação da insulina com outros parâmetros de glicemia, que a gente vai ver se o paciente tem resistência insulínica ou não. É importante ver o nível também do seu bom colesterol, que é o HDL, ver o nível do mau colesterol, que hoje não é conhecido como mau colesterol, mas o nível dos outros colesteróis, né, que hoje tem classificações diferenciadas, que não existe mau colesterol. Existe colesterol aumentado, colesterol normal, em valores normais, então a gente precisa ver isso também, tá? Até porque existe um problema que é a polineuropatia periférica de fibras finas. Guarda esse nome. Polineuropatia periférica de fibras finas. E ela muitas das vezes é o primeiro sinal de pacientes que começa a desenvolver a chamada síndrome metabólica, onde você tem essas alterações de glicemia, de colesterol, de tireoide, de pressão arterial, tudo isso, né? Então a polineuropatia periférica de fibras finas, ela é ocasionada pelo entupimento da chamada vasa nervorum. E no nervo você tem um vasinho que nutre o nervo, chamado vaso nervorum, ou seja, aquele vaso que nutre o seu nervo. E o calibre do vaso ele vai diminuindo de acordo com que os nervos eles vão migrando e vão se tornando mais distais. Então, quanto mais distal o nervo periférico, as fibras finas, menor é esse vasinho. Então, esses vasos são os primeiros vasos acometidos quando você tem excesso de colesterol, quando você tem diabetes, quando você tem aumento de glicemia, ou seja, você sente um processo de queimação, porque é o nervo sofrendo com essa queimação, entendeu? Então, pode ser uma causa de você estar sofrendo um processo de queimação pelo corpo inteiro, de sensação de queimação, causada talvez por uma síndrome metabólica. Tudo é suposição, tá? Tudo é possibilidade, suposição, probabilidade, nada disso aqui é diagnóstico definitivo. O diagnóstico definitivo é com o médico. Mas por isso que eu falo isso exaustivamente, para que as pessoas não entendam que eu estou dando consulta aqui, que eu não estou dando consulta. Então, é uma possibilidade de ser pensada, conversar com o médico, entendeu? Bater um papo com ele, será que eu não estou com uma síndrome metabólica que está afetando minhas terminações nervosas terminais, afetando a vasa nervórea, causando um processo de queimação pelo corpo? Será que não é isso que está acontecendo comigo? É uma interrogação, pode ser que seja. Tá? Giardia lamblia. A giardia, toma remédio para giardia, tranquilo, você toma uma nitazoxanida, resolve, acabou, e o médico sabe prescrever bem isso. Gastrite nervosa, líquen 5, líquen está relacionado com problemas psicológicos também em alguns casos, né? Baço aumentado, esse negócio do baço aumentado tem que ver, né? Baço aumentado, tem que ver o que está causando esse baço aumentado, né? Será que você associado não está com um processo infeccioso? Olha, eu não quero dizer que você esteja com esse problema em nenhum momento, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas a mononucleose, que é uma infecção causada por infecção viral, ela aumenta baço, a mononucleose. E a mononucleose é uma doença crônica, é uma doença que causa cansaço, é uma doença que causa prostração. Tá? E é de difícil resolução, ou seja, não mata ninguém, mas às vezes perdura por meses e às vezes até anos, paciente com mononucleose. Tá? É a chamada doença do beijo, que ela é transmitida não necessariamente pelo beijo, mas pegou esse nome, né? Ela é transmitida por secreções. Então, ou você tomou às vezes num copo sujo, ou beijou uma pessoa, ou comeu num garfo sujo. Então isso pode transmitir a mononucleose. Muito comum em crianças, adolescentes que beijam muito, né? Criança também que fica entrando muito em contato um com o outro, mas adulto pode pegar e não necessariamente pelo beijo. Você pode pegar por outras vias, né?
será que não é uma mononucleose? Como é que está teu nível de... Como é que está teu hemograma? Será que esse baço aumentado, ele está captando o seu sangue? Porque o baço ele pode captar o sangue, né? Ele aumenta de tamanho. Esse aumento de tamanho faz com que ele faça uma captação do sangue e, consequentemente, essa captação sanguínea dá uma diminuição nos elementos figurados do sangue, né? Diminuição nas hemácias, diminuição dos leucócitos, né? Então pode acontecer isso, tá? Importante a gente ver isso também. Vamos lá, baço aumentado. Refluxo gastrointestinal, tem que ver também a causa do refluxo. E fiz os tratamentos conforme o médico pediu, mas ainda estou com os sintomas e cada dia está piorando. Estou sem vontade de viver porque não durmo mais. Não posso mais comer, tudo me faz mal. Mas o pior e as dores constantes, então. Será que você não está com uma mononucleose? Possível, né? Eu acho que você tem que agora pegar esse vídeo, anotar direitinho, tintim por tintim que eu te falei. Não vai se tratar sozinho. Não vai usar o Dr. Google, pelo amor de Deus, tá? Você vai dar um tiro no pé, o tiro pode ser pela culatra, mas essa conversa que nós tivemos pode ser que melhore o entendimento do médico. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos uma previsão de circular pelo Brasil inteiro. Nós temos um ônibus já pronto, já está circulando Curitiba, e Curitiba não digo, mas o Paraná, estado do Paraná, e outras regiões aqui do Rio de Janeiro também. Estamos em fase de teste, de adaptação. E esse ônibus ele vai circular pelas periferias e pelo interior. Tá? Nosso intuito não é ir para as capitais, não é atender um público que já está sendo bem atendido, é atender onde ninguém vai. Onde ninguém vai, nós vamos. Entendeu? Então, a cidade que você falou, onde é que é? Senhor do Bonfim, né? Se você conseguir um quantitativo grande de pessoas aí, a gente pode mandar o ônibus gratuito. Atendimento gratuito, beneficente, apoio da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, né, que nos apoia. Então é uma ação beneficente da Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alérgico. Então a gente vai na tua cidade, tiver um quantitativo grande de pacientes, para justificar então o pagamento de toda a equipe para que ela possa se deslocar. Se não, a gente coloca a telemedicina no WhatsApp 21 99374 2042, também atendimento gratuito. Nada vai ser cobrado, por isso que eu estou divulgando. Eu estou falando isso porque de vez em quando tem um chato aí que fala que isso é antiético. Eu não estou querendo angariar paciente nenhum. Eu falo para para as pessoas aqui do YouTube, de que o paciente deve procurar seu médico. Então aqui não é para angariar paciente nenhum, tá? E falo que nós temos a telemedicina porque é gratuito. Por isso, é uma ação beneficente. Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alérgico, Brasil Sem Alergia e Cruz Vermelha. A Associação Beneficente é uma ONG, uma ONG, que de certa forma tem esse objetivo de ação beneficente de apoio a pessoas e pacientes com doenças alérgicas que não têm condições de pagar seus tratamentos e de se tratar, né? Tá bom? Obrigado, Roberto. Um abraço. Muito obrigado pela sua pergunta.